Olá! Neste vídeo mostraremos o passo a passo de como escolher a melhor média móvel para a previsão de uma série de dados. No exemplo, nós temos uma série de consumo de energia elétrica pelo comércio, uma série da ANEEL, que vai de 2010 até 2018. E a gente tem três possíveis candidatos de média móvel. A média móvel de um período, que na verdade é apenas replicar a última observação como previsão, uma média móvel de 2 períodos e uma média móvel para 3 períodos. Então o primeiro passo é calcular a média móvel para cada um da previsão do histórico. Então, para 2011, a gente tem que a previsão teria sido a última observação, 2010. A previsão para 2012 seria a observação de 2011. E assim sucessivamente, até o último período observado, que é 2018. A média móvel de dois períodos, a gente só começa a ter previsão a partir do momento que a gente tem um histórico de 2 períodos. Então, seria a previsão para 2012, que seria a média entre as duas observações e divide aqui por 12. Então, a gente faz isso para todos os outros casos. Divide por 2 e assim sucessivamente, até a última previsão. E a média móvel de 3 períodos, a gente precisa de 3 observações no histórico para fazer a previsão. Então ele vai começar em 2013, que vai ser a soma das 3 últimas observações dividido por 3. E isso vai até a última observação. Bom, a gente fez o primeiro passo, que é calcular a média móvel que teria, a previsão que teria ocorrido se tivéssemos utilizado cada uma das médias móveis. O segundo passo é calcular qual que é o erro de cada uma das médias móveis. Então eu vou colocar o erro da média móvel para o primeiro período, para uma observação, o erro para a média móvel com 2 observações e o erro da média móvel com 3 observações. Como a gente vai querer comparar as 3 médias móveis, a gente tem que comparar elas nos mesmos períodos. Então eu não posso comparar o erro da média móvel para um período de 2011 a 2018 com o erro da média móvel de 3 períodos de 2013 até 2018. Então elas têm que ser sobre o mesmo período. Então a gente vai começar com o erro em 2013 para todas, que a partir da data, é a data a partir da qual nós temos previsão para todas as candidatas possíveis. Então aqui o erro seria o valor de 2000, o valor observado, menos o quanto foi previsto. Então o erro foi de 4.465. A mesma coisa para o período, para a média móvel de 2 observações e a mesma coisa o observado menos o previsto para a média móvel com 3 observações. A gente calcula isso para todos os casos, a gente arrasta os dados e nós temos todos os erros. Porém, a gente tem erro, em alguns casos, erros positivos, que a previsão foi abaixo do esperado, e erros onde a previsão foi acima do esperado. Para isso não se cancelar, então essa oscilação, a gente vai elevar tudo ao quadrado. Então todos os erros serão elevados ao quadrado para não termos aqui eu vou multiplicar por ele novamente, que é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Então
aqui todos os erros ao quadrado. Aqui todos os erros também serão ao quadrado. Eu vou, que é ele menos vezes ele mesmo. E vamos arrastar aqui. E por fim, vamos colocar aqui ele vezes ele mesmo. Bom, temos agora o erro quadrático de todas as observações. Então aqui no caso, como que a gente vai calcular o melhor valor? A gente vai calcular a média do erro quadrático e tirar a raiz dela, dessa média. Então a gente calcula primeiro a média. Aqui eu estou com o Google, a versão do Google de planilhas, então é average, a média. Então é de todas essas observações. Então nós temos a média para cada um dos períodos, para cada um das médias móveis candidatas. E como a gente elevou ao quadrado, a gente vai tirar a raiz desse resultado. Então aqui vai ser a raiz da média do erro ao quadrado, que é o root mean squared error. Então a gente vai tirar a raiz quadrada, square root, da que a gente calculou. Bom, o que a gente pode ver? Que a média móvel para um período, ou seja, utilizar a última observação como previsão para observação para o período seguinte, tem um menor erro médio quadrático. O erro médio é menor do que se utilizasse 2 períodos ou 3 períodos. Então, a média móvel, na verdade, utilizar a última observação é o melhor cenário para prever o consumo de energia elétrica do comércio, dentre um período, 2 períodos ou 3 períodos.